Capítulo 5. A afilhada. Como lhe parecia ilógico com ele mesmo estar ali metido naquele estreito calabouço? Pois ele, o Quaresma plácido, o Quaresma de tão profundos pensamentos patrióticos, merecia aquele triste fim. De que maneira sorrateira o destino o arrastara até ali, sem que ele pudesse pressentir o seu extravagante propósito, tão aparentemente sem relação com o resto da sua vida. Teria sido ele, com os seus atos passados, com as suas ações encadeadas no tempo, que fizera com que aquele velho Deus docilmente o trouxesse até a execução de tal desígnio? Ou teriam sido os fatos externos, que venceram a ele, Quaresma, e fizeram-no escravo da sentença da onipotente divindade? Ele não sabia. E quando teimava em pensar, as duas coisas se baralhavam, se emaranhavam, e a conclusão certa e exata lhe fugia. Não estava ali há muitas horas. Fora preso pela manhã, logo ao erguer-se da cama. E pelo cálculo aproximado do tempo, pois estava sem relógio e, mesmo se o tivesse, não poderia consultá-lo à fraca luz da masmorra, imaginava podiam ser 11 horas. Por que estava preso? Ao certo não sabia. O oficial que o conduzira nada lhe quisera dizer, e desde que saíra da Ilha das Enxadas para a das Cobras, não trocara palavra com ninguém, não vira nenhum conhecido no caminho, nem o próprio Ricardo, que lhe podia, com um olhar, com um gesto, trazer sossego às suas dúvidas. Entretanto, ele atribuía a prisão à carta que escrevera ao presidente, protestando contra a cena que presenciara na véspera. Não se pudera conter aquela leva de desgraçados a sair assim, a deshoras, escolhidos a esmo, para uma carniçaria distante, falara fundo a todos os seus sentimentos, pusera diante dos seus olhos todos os seus princípios morais, desafiara a sua coragem moral e a sua solidariedade humana, e ele escrevera a carta com veemência, com paixão, indignado. Nada omitiu do seu pensamento. Falou claro, franca e nitidamente. Devia ser por isso que ele estava ali naquela masmorra, engaiolado, trancafiado, isolado dos seus semelhantes como uma fera, como um criminoso, sepultado na treva, sofrendo umidade, misturado com os seus detritos, quase sem comer. Como acabarei? Como acabarei? E a pergunta lhe vinha, no meio da revoada de pensamentos que aquela angústia provocava pensar. Não havia base para qualquer hipótese. Era de conduta tão irregular e incerta ao governo que tudo ele podia esperar, a liberdade ou a morte, mais esta que aquela. O tempo estava de morte, de carnificina. Todos tinham sede de matar, para afirmar mais a vitória e senti-la bem na consciência, coisa sua, própria e altamente honrosa. Iria morrer. Quem sabe se naquela noite mesmo, e que tinha ele feito de sua vida? Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito, no intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade. Gastara a sua mocidade nisso, a sua virilidade também. E agora que estava na velhice, como ela o recompensava? Como ela o premiava? Como ela o condecorava? Matando-o. E o que não deixara de ver, de gozar, de fruir na sua vida? Tudo. Não brincara, não pandegara, não amara. Todo esse lado da existência, que parece fugir um pouco à sua tristeza necessária, ele não vira, ele não provara, ele não experimentara. Desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes, pois que fossem.
Em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas coisas de tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. Nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio e levou-o à loucura. Uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil, como diziam os livros. Outra decepção. E quando seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater como feras. Pois não a viu matar prisioneiros inúmeros. Outra decepção. A sua vida era uma decepção. Uma série. Melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito. Era um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir havia. A que existia de fato era a do tenente Antonino, a do doutor Campos, a do homem do Itamaraty. E bem pensado, mesmo na sua pureza, o que vinha a ser a pátria. Não teria levado toda a sua vida norteado por uma ilusão, por uma ideia a menos, sem base, sem apoio, por um deus ou uma deusa cujo império se esvaía? Não sabia que essa ideia nascera da amplificação da crendice dos povos greco-romanos de que os ancestrais mortos continuariam a viver como sombras e era preciso alimentá-las para que eles não perseguissem os descendentes? Lembrou-se do seu Fuster de Coulanges, lembrou-se de que essa noção nada é para os Menenanã, para tantas pessoas. Pareceu-lhe que essa ideia, como que fora explorada pelos conquistadores por instantes sabedores das nossas subserviências psicológicas, no intuito de servir às suas próprias ambições. Reviu a história. Viu as mutilações, os acréscimos em todos os países históricos e perguntou de si para si: como um homem que vivesse 4 séculos sendo francês, inglês, italiano, alemão, podia sentir a pátria? Uma hora, para o francês, o Franco Condado era a terra dos seus avós. Outra, não era. Num dado momento, a Alsácia não era. Depois, era e, afinal, não vinha a ser. Nós mesmos não tivemos a Cisplatina e não a perdemos? E, porventura, sentimos que haja lá manes dos nossos avós e, por isso, sofremos qualquer mágoa? Certamente, era uma noção sem consciência racional e precisava ser revista. Mas como é que ele, tão sereno, tão lúcido, empregara a sua vida, gastara o seu tempo, envelhecera através de tal quimera? Como é que não viu nitidamente a realidade, não a pressentiu logo e se deixou enganar por um falaz ídolo, absorver-se nele, dar-lhe em holocausto toda a sua existência? Foi o seu isolamento, o seu esquecimento de si mesmo. E assim é que ia para a cova, sem deixar traço seu, sem um filho, sem um amor, sem um beijo mais quente, sem nenhum mesmo, e sem sequer uma asneira. Nada deixava que afirmasse a sua passagem e a terra não lhe dera nada de saboroso. Contudo, quem sabe se os outros que lhe seguissem as pegadas não seriam mais felizes? E logo respondeu a si mesmo: mas como?
se não se fizera comunicar, se nada dissera e não prendera o seu sonho, dando-lhe corpo e substância? E esse seguimento adiantaria alguma coisa? E essa continuidade traria, enfim, para a Terra alguma felicidade? Há quantos anos vidas mais valiosas que a dele se vinham oferecendo, sacrificando, e as coisas ficaram na mesma. A Terra na mesma miséria, na mesma opressão, na mesma tristeza. E ele se lembrava que há bem 100 anos, ali, naquele mesmo lugar onde estava, talvez naquela mesma prisão, homens generosos e ilustres estiveram presos por quererem melhorar o estado de coisas de seu tempo. Talvez só tivessem pensado, mas sofreram pelo seu pensamento. Tinha havido vantagem? As condições gerais tinham melhorado? Aparentemente sim, mas bem examinado, não. Aqueles homens acusados de crime tão nefando em face da legislação da época tinham levado 2 anos a ser julgados. E ele, que não tinha crime algum, nem era ouvido, nem era julgado, seria simplesmente executado. Fora bom, fora generoso, fora honesto, fora virtuoso. Ele que fora tudo isso, ia para a cova sem o acompanhamento de um parente, de um amigo, de um camarada. Onde estariam eles? Sobre o Ricardo, o coração dos outros, tão simples e tão inocente na sua mania de violão, ele não poria mais os olhos. Era tão bom que o pudesse para mandar à sua irmã o último recado, ao preto Anastácio um adeus, à sua afilhada um abraço. Nunca mais vê-los-ia, nunca. E ele chorou um pouco. Quaresma, porém, enganava-se em parte. Ricardo soubera de sua prisão e procurava soltá-lo. Teve notícia do exato motivo dela, mas não se intimidou. Sabia perfeitamente que corria grande risco, pois a indignação no palácio contra Quaresma fora geral. A Vitória tinha feito os vitoriosos inclementes e ferozes, e aquele protesto soou entre eles como um desejo de diminuir o valor das vantagens alcançadas. Não havia mais piedade, não havia mais simpatia nem respeito pela vida humana. O que era necessário era dar o exemplo de um massacre à turca, porém clandestino, para que jamais o poder constituído fosse atacado ou mesmo discutido. Era a filosofia social da época, com forças de religião, com os seus fanáticos, com os seus sacerdotes e pregadores, e ela agia com a maldade de uma crença forte, sobre a qual fizéssemos repousar a felicidade de muitos. Ricardo, entretanto, não se amedrontou. Procurou influências de amigos. Ao entrar no Largo de São Francisco, encontrou Genelício. Vinha da missa da irmã da sogra do deputado Castro. Como sempre, trajava uma pesada sobrecasaca preta que parecia de chumbo. Já estava subdiretor e o seu trabalho era agora imaginar meios e modos de ser diretor. A coisa era difícil, mas trabalhava num livro. Os Tribunais de Contas nos Países Asiáticos, o qual, demonstrando uma erudição superior, talvez lhe levasse ao alto lugar cobiçado. Vendo-o, Ricardo não se deteve, correu-lhe ao encalço e falou-lhe: Doutor, Vossa Excelência dá licença que lhe dê uma palavra? Genelício perfilou-se todo e, como tivesse péssima memória das fisionomias humildes, perguntou com solenidade e arrogância: Que deseja, camarada? Coração dos Outros estava com a sua farda do Cruzeiro do Sul e não ficava bem a Genelício dar-se como conhecido de um soldado. O trovador julgou-o mesmo esquecido e indagou ingenuamente: Não me conhece mais, doutor?
Genelício fechou um pouco os olhos por detrás do pincenês azulado e disse secamente: Não. Eu Fez com humildade, Ricardo. sou Ricardo Coração dos Outros, que cantou no seu casamento. Genelício não sorriu, não deu mostras de alegria e limitou-se. Ah, é o senhor. Bem, que deseja? O senhor não sabe que o Major Quaresma está preso? Quem é? Aquele que foi vizinho do seu sogro. Aquele maluco, e daí? Eu queria que o senhor se interessasse. Não me meto nessas coisas, meu amigo. O governo tem sempre razão. Passe bem. E Genelício seguiu com seu passo cauteloso de quem poupa as solas das botas, enquanto Ricardo ficava de pé a olhar o largo, a gente que passava, a estátua imóvel, as casas feias, a igreja. Tudo lhe pareceu hostil, mau ou indiferente. Aquelas caras de homens tinham cataduras de feras, e ele quis por um momento chorar de desespero por não poder salvar o amigo. Lembrou-se, porém, de Albernaz e correu a procurá-lo. Não era longe, mas o general ainda não tinha chegado.